ver participar. Sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado, o seu amor. Merecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado, o seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado, o seu amor. Impressionante é o seu me redimiu e me mostrou quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado, o seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado, o seu amor. Olá, meu irmão, minha irmã da Igreja Batista da Pituba, meu querido amigo, minha querida amiga. Neste domingo de manhã, é com grande alegria, com grande satisfação,
que adentramos em sua casa através do nosso canal do YouTube ou da nossa página no Instagram para compartilhar da palavra de Deus, para pensarmos sobre a nossa família, para pensarmos como crescer melhor nos nossos relacionamentos, para sermos a família segundo o coração de Deus, para que as dificuldades da nossa casa sejam dissipadas pelo ensino da palavra de Deus. Graças a Deus, ao longo deste mês de maio, temos recebido excelentes pregadores que têm falado a vida da igreja. E nesta manhã, Deus vai falar a sua vida através do pregador convidado, que mais adiante nós faremos a apresentação. Eu quero te lembrar que nesse tempo de pandemia, muita gente está enfrentando dificuldades sem ter o que comer. E nós criamos a campanha SOS Cesta do Amor. E você pode ofertar para essa campanha para que a gente possa comprar mais cestas básicas para abençoar mais famílias. Muito obrigado para aqueles que já têm nos ajudado. Não fique de fora. Faça a sua doação. Você pode doar cestas básicas diretamente na igreja ou ofertar nessa conta que aparece aí. Tá bom? Que Deus abençoe a sua vida. Nós também temos ministrado ensinos e lições baseadas nas mensagens de domingos dos nossos PGMs, Pequenos Grupos Multiplicadores. Tem sido experiências maravilhosas. Entre em contato com a Andresa, a nossa coordenadora, que ela vai te orientar, vai te explicar, vai tirar suas dúvidas e vai também te dar um link para você participar de um dos nossos PGMs. Não fique de fora. A nossa escola bíblica discipuladora é uma bênção. Hoje pela manhã Deus falou ao coração de muita gente. Temos classes que ensinam a preparação de líderes à luz da Bíblia, sobre apologética cristã, sobre estudo da Bíblia, sobre conflitos da vida. Tem até uma classe que fala sobre, uma classe que é ministrada em inglês para você praticar o seu inglês. Não fique de fora. Participe, seja aluno da escola bíblica discipuladora. E agora vamos falar da reforma da nossa igreja. Olha, tá ficando lindo. Veja esses vídeos aí, essa imagem, para você ver como tá ficando bonito o nosso santuário. Espero que você esteja gostando das obras aqui no templo de nossa igreja. Elas estão a passos largos, estamos perto de terminar, falta pouco, mas precisamos do seu apoio, da sua oração, das suas ofertas. Oferte com amor, dê aquela oferta do tamanho do seu amor para com o Senhor e para com a sua igreja. Juntos vamos vencer e logo estaremos reunidos aqui para celebrar o nome de Jesus. Está chegando a hora de retornarmos aos nossos cultos presenciais. As obras estão avançando, já estamos quase na fase de conclusão, na parte já do piso, estamos no contrapiso. Em breve estaremos juntos. Continue colaborando, ofertando com alegria no coração, porque você está investindo no reino de Deus. Apoie esta obra. Nós, crianças, também apoiamos essa obra.
E então, não fique de fora. Entre em contato conosco, veja o que a gente está precisando. Nós estamos agora comprando equipamentos para a transmissão dos nossos cultos, precisamos de oferta, precisamos de pessoas que amem a igreja, precisamos de pessoas que possam ajudar. Você sabe que construção nessa reta final de acabamento não é fácil, e nesse mês de junho será o mês do grande desafio financeiro da reforma. Eu peço a você que ore para que não falte recurso, que a sua oferta para a nossa construção seja do tamanho do amor para com a igreja, para com o reino de Deus. Posso ouvir um amém? E lembre-se também que nós temos a oportunidade de ofertar para as cadeiras. Cada cadeira custa R$300. Faça a sua doação e você será profundo e grandemente abençoado. Nesse tempo de pandemia, nós criamos uma campanha chamada Mover de Oração. E o objetivo dessa campanha é exatamente interceder em favor dos que estão precisando. Nós temos pessoas que estão internadas precisando de oração, como a nossa querida irmã Rose Montenegro. Seus 2 filhos também tiveram Covid, foram internados. Ela se encontra na UTI. Um dos filhos, o mais novo, ainda está internado no 4º hospital. O mais velho, graças a Deus, já teve alta. Nós temos também o mano da nossa irmã Glábia, ali em Roraima. Está entubado, muito mal, precisando de oração. Vamos unir as nossas forças, vamos interceder pela vida do nosso querido que precisa da graça salvadora, libertadora, curadora do nosso Deus. E tantos outros parentes e amigos de irmãos da igreja que não dá para a gente citar todos os nomes aqui, mas que estão precisando do médico dos médicos. Vamos colocar essas vidas diante do altar do Senhor, dia a dia, em 3 horários, 6, 13 e 21 horas, mover de oração, nesses 3 horários parando para interceder. Que Deus abençoe a sua vida de oração. E por falar em oração, a palavra de Deus diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, vamos buscar o nosso Deus. Vamos falar com Ele agora? Querido Deus, amado Pai, muito obrigado porque nesta manhã nós podemos falar contigo. Muito obrigado porque a Tua presença é real no nosso meio. Muito obrigado por tudo que o Senhor já fez e vai fazer em prol da sua igreja, em prol da vida daqueles que te buscam, em prol das famílias que se unem para te adorar, em favor desta vida que está orando comigo neste momento. Pai, eu peço que o Senhor, que tem o poder de conhecer a necessidade de cada um e que bem sabe que cada um traz dentro de si a sua luta, a sua preocupação, talvez essa vida esteja precisando da bênção do Senhor neste momento. Vá ao encontro dessa vida levando alento, levando paz, levando refrigério para a alma. Ó Deus, se ela está te agradecendo por uma bênção recebida, por mais um ano de vida, por algum milagre que o Senhor fez, por alguma oração respondida, nós nos unimos a ela para dizer: muito obrigado, Senhor, nós te adoramos porque Tu és o nosso Deus. Fica, Pai, com o pregador desta manhã, fica com os demais momentos deste culto, que possamos ouvir a Tua voz, que o Senhor de maneira maravilhosa toque na nossa necessidade, aquilo que precisamos ouvir. É a nossa oração em nome de Jesus, o nosso Salvador, hoje e sempre. Amém. Esta paz que sinto em minha alma não é porque tudo em mim vai bem. Esta paz que sinto em minha alma é porque eu amo ao meu Senhor. Oh, não olho circunstâncias, olha o seu amor, seu grande amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Não olho circunstâncias, olha o seu amor, seu grande amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Este gozo que sinto em minha alma não é porque olho ao meu redor. Este gozo que sinto em minha alma é porque eu amo ao meu Senhor. Oh, não olho circunstâncias, olho seu amor, seu grande amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Não olho circunstâncias, olho seu amor, seu grande amor. Não me guio
terra trema, hei de confiar. Não olhe circunstâncias, olha o seu amor, seu grande amor. Não me guie por vistas, alegre estou. Não olhe circunstâncias, olha o seu amor, seu grande amor. Não me guie por vistas, alegre estou. Aleluia, glórias, aleluia. Aleluia, dou ao meu Senhor. Aleluia, glórias, aleluia. Aleluia, dou ao meu Senhor. Não olhe circunstâncias, olha o seu amor, seu grande amor. Não me guie por vistas, alegre estou. Não olhe circunstâncias, olha o seu amor, seu grande amor. Não me guie por vistas, alegre estou. Não olhe circunstâncias, olha o seu amor, seu grande amor. Não me guie por vistas, alegre estou. Não olhe circunstâncias, olha o seu amor, seu grande amor. Não me guie por vistas, alegre estou. Nesta manhã nós temos o prazer de receber como pregador do nosso culto o pastor Hermes Faustino Júnior. Ele é pastor ali na Igreja Batista de Sobradinho, em Feira de Santana. Amigo nosso, já conhecido aqui na nossa denominação, servo do Senhor, um homem de família, né? Casado, com filhos, temente a Deus, pastoreio maravilhoso, e cremos que Deus vai falar aos nossos corações. Hermes, meu querido, fale do coração de Deus aos nossos corações. Você está em casa, sinta-se à vontade a falar à Igreja Batista da Pituba e todos aqueles que nos acompanham nas redes sociais. Que a sua palavra seja a bênção do Senhor para as nossas vidas. Ao meu amigo, pastor Abimael, do Tumuju, uma pessoa muito importante, muito especial para a nossa denominação, para nós pastores. É alguém que toda vez que nos aproximamos sentimos a paz de Deus em nosso coração. Todas as vezes que temos contato com o pastor Abimael, nós saímos com esperança para a vida. Então, a minha oração, a minha prece é que a Igreja Batista da Pituba desfrute esse obreiro, visto que a cada dia que passa, nós temos percebido a escassez de bons obreiros no campo da igreja, de forma muito além dos portões das denominações. Um grande abraço para os irmãos, as irmãs da Igreja Batista da Pituba, uma igreja muito importante para a nossa denominação, uma igreja importante também para a minha vida. Eu fui pastor 10 anos e alguns meses na primeira Igreja Batista em Itapuã, e sempre fui muito abençoado, edificado com muitos irmãos aí da Pituba, e desfrutava de uma boa comunhão também com o pastor Mateus. Aproveito esse momento para deixar um abraço, levar-lhes um abraço da nossa igreja, Igreja Batista Alvorada, aqui em Feira de Santana, uma igreja que certamente gostaria muito de comungar nessa manhã nos mesmos bancos, ou quem sabe, no mesmo canal. Mas agora, nesse exato momento, também está acontecendo a nossa celebração aqui na igreja. Pois bem, o pastor Abimael me pediu para falar sobre família. O mês da família, no meio batista, tornou-se muito mais do que um mês para pensar numa data festiva. O mês da família, para nós batistas, é uma oportunidade de consolidar aquilo que já trabalhamos durante todo o ano. É um mês onde paramos para pontuar, ressignificar algumas direções acerca da família. Quando eu penso de família, a primeira coisa que vem ao meu coração e à minha mente é que família não pode ser considerada
apenas o modelo que traçamos e que, de fato, pode ser para alguns o modelo ideal, mas para outros que não têm mais a posse desse modelo ideal, pode ser uma grande frustração. É bonito ver uma família, um casal, com seus filhos, ou com o seu filho. É muito bonito ver. Mas é muito importante também que pensemos em família com outras configurações, que talvez com essas configurações habitem frustrações, dores, quem sabe até a vergonha, o escanteamento, o isolamento. Porque se não tivermos cuidado, ao falar de família, vamos sempre direcionar o nosso olhar para casais. E é muito importante termos um olhar específico, um olhar especial para casais. Afinal de contas, tudo começa com um casal. E no meu olhar, talvez um olhar muito pobre, eu diria, mas eu preciso conduzir todos os lugares que eu vou sobre família. Eu preciso conduzir a minha fala além dos casais, além da família que nós consideramos perfeita e bem estruturada. É preciso pensar na moça que foi abandonada. É preciso pensar no moço que foi abandonado. É preciso pensar no viúvo, na viúva. É preciso pensar na pessoa que não conseguiu ainda montar, estruturar sua família. É preciso pensar na mãe que cria só o seu filho. É preciso pensar no casal que vive o olhar da sociedade, vive um casamento feliz, mas nos bastidores da conjugalidade, talvez um casamento fracassado. É preciso pensar que um casamento ele acontece em 3 esferas. O casamento acontece na esfera jurídica, na esfera espiritual e na esfera emocional. Logo, vem ao meu coração que o divórcio também acontece nessas 3 esferas. E o que vem à minha alma, à minha mente nessa manhã, para partilhar com os irmãos, eu quero falar sobre família cerimonializadora. Quando eu falo de cerimonializar, eu falo de festejar, de celebrar, de consagrar, de exaltar a Deus por cada detalhe da família. Uma família que cerimonializa é aquela família que o filho vai batizar, o pai vai batizar, vai ter um batismo na igreja. E simplesmente nós choramos, nos derretemos, convidamos os amigos, exaltamos, glorificamos a Deus, fazemos uma verdadeira festa. Aqui em casa, eu tive a oportunidade agora de tomar a primeira dose da vacina e as meninas disseram logo: pai, vamos cerimonializar onde? Vamos comemorar como? É assim. Ontem, eu fiz uma live com 2 adolescentes para falar sobre esse tempo, na escola, na fé, na pandemia, vida online, e a minha filha foi uma das minhas convidadas no nosso canal. Quando terminamos, ela disse: pai, vamos cerimonializar como? É muito importante que a família aprenda a celebrar as pequenas coisas. Gosto quando a Bíblia diz: quem é fiel no pouco, o Senhor colocará no muito. Isso aí é extraordinário. Então, eu quero usar como texto base para a nossa conversa, no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 1. Se você puder abrir sua Bíblia e me acompanhar, eu não vou fazer algo muito longo. A minha intenção é tentar levar a você uma mensagem prática, uma mensagem que lhe ajude a conduzir a sua vida após esse culto. Depois do que eu falar aqui, a minha intenção é que o seu coração reflita, rumine, que você volte para o texto sagrado, pense se faz sentido as coisas que eu estou falando, pense se aquilo que eu estou lhes trazendo realmente tem a ver com a sua vida, tem a ver com a palavra de Deus, tem a ver com o recado de Deus para o seu coração nesta manhã. Então, espero que seja uma manhã, não apenas pela ministração da palavra que eu lhes trago, mas também pelos cânticos, pelos louvores, por essa introdução que geralmente o pastor faz, por cada aviso, que na verdade o pastor ele tem feito avisos que são verdadeiras conscientizações para a vida da igreja. Feito, vamos, 1 Samuel, capítulo 1, assim diz a palavra do Senhor. Houve um homem de Ramataim Sofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Elcana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, efraimita. Tinha ele 2 mulheres, uma se chamava Ana, a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar o Senhor dos Exércitos em Siló.
Estavam ali os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdote do Senhor. No dia em que Elcana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e suas filhas. A Ana, porém, dava porção dobrada, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Elcana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? Por que não comes? E por que estás com o coração triste? Não te sou melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando o sacerdote assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho varão ao Senhor, ao Senhor darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava. Seus lábios se moviam, porém não se ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada e lhe disse: Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: Não, Senhor meu. Eu sou uma mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho nem bebida forte. Porém, venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: Vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizera. E disse ela: Ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi o seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Vamos orar? Amado Deus, me reúno nesta manhã, Senhor, com o pastor Abimael, com essa linda comunidade de fé, Igreja Batista da Pituba, as pessoas que estão agora ao vivo no canal da igreja assistindo, aquelas que hão de assistir essa palavra, esse culto, que o Espírito Santo fale ao nosso coração e que aprendamos pela fé a sermos uma família cerimonializadora, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, meus irmãos, eu quero falar-lhes nesta manhã sobre família cerimonializadora. Primeiro eu quero que os irmãos percebam que havia uma lei. Nós estamos numa monarquia e o princípio que rege tudo que está aqui está mostrando que existe uma lei. E essa lei, eles precisavam ir a Siló para ali celebrar, cerimonializar e fazer os seus sacrifícios. Por conta disso, nós vamos perceber que tanto Elcana como Ana e Penina, eles faziam esse processo numa caminhada. Nós vamos perceber que no primeiro momento é em Siló, depois Davi vai colocar isso para Jerusalém, mas nós temos aí pelo menos 20 a 23 quilômetros de caminhada. Imagine uma mulher caminhando com seu esposo e ao lado dele uma outra esposa. Isso é poligamia. A Bíblia a Bíblia nunca autorizou que um homem tenha 2 mulheres ou que uma mulher tenha 2 homens. Não é um padrão bíblico. Você pode me dizer: mas pastor, muitas vezes eu vi histórias bíblicas de pessoas que tiveram 2 mulheres ou quem sabe 2 maridos. Mas veja bem, todas essas pessoas, se você for contextualizar, se você for caminhar nas páginas da história dessas pessoas,
você vai perceber que as consequências foram danosas. Então, Elcana, ele tinha duas mulheres. Não era um homem que acreditava na monogamia. Ele tinha um coração, um comportamento e uma relação de poligamia. Então, ele dava assistência a essas duas mulheres. E a Bíblia está dizendo que ele oferecia sacrifício por Penina e por seus filhos. Observe que, embora esse homem não esteja no padrão centralizado, absoluto, soberano de Deus, mas ele tinha uma consciência. Que consciência é essa que esse moço tem? Ele tem a consciência que a família tem que viver momentos de cerimonialização. Chamo de cerimonialização, como eu lhe disse, celebração por poucas coisas, por muitas coisas, fazer festa pelas coisas, fazer culto de gratidão, lembrar para as pessoas da família, para os partícipes da família, Deus tem feito isso, Deus tem feito aquilo, tudo isso é cerimonializar. Mas também chamo de cerimonializar momentos como o culto doméstico, momentos como leitura da palavra, da oração juntos. Hoje, na minha casa, eu não faço mais aquele culto doméstico demorado. Nós nos sentamos, cantamos uma música, um hino, um texto bíblico, e ali, depois que lemos o capítulo da palavra, cada um dá um destaque, um versículo que chamou a atenção. Depois oramos e vamos conversar entre nós. Veja bem, este homem, ele oferecia sacrifício por sua esposa e por seus filhos. Eram filhos e filhas, mas nós vamos perceber que para Ana, ele dava sacrifício dobrado. Significa que se ele orasse por Elcana, você vai perceber que se ele orasse por Penina, ele vai orar de forma dobrada por Ana. Se ele oferecesse um sacrifício por Penina, ele oferecia sacrifício dobrado por Ana. Então, o que a Bíblia vai nos mostrar é que havia no coração desse moço uma intencionalidade de estar sempre com a sua família na presença de Deus. Eu quero, nesse momento, fazer uma oração por você. Talvez você não esteja acostumado, no meio de uma pregação, alguém para orar. Vamos orar? Ó Deus, Deus de amor, Deus de misericórdia, quero te pedir, ó Deus, que esse irmão que me ouve agora, me assiste, essa irmã, que eles entrem nesse texto, absorvam desse texto, não apenas o que o pastor está falando, mas aquilo que o Senhor tem para a vida deles. Eu rogo ao Senhor que o Espírito Santo os ensine, ministre e faça grandes milagres para o louvor da tua glória, em nome de Jesus. Amém. Ok, meus irmãos, então, essa oração eu faço porque eu vou entrar numa área um pouco difícil. Alguns passos que eu coloquei aqui para partilhar com os irmãos, e eu espero que isso faça sentido para a sua vida. A primeira coisa que me chama a atenção nesse texto é o amor desmedido. Uma família cerimonializadora é uma família que tem um amor na medida certa. Quando eu falo de um amor desmedido, eu faço menção ao verso 4. Quando nós percebemos que Elcana, ele tinha um tipo de amor por seus filhos, Elcana tinha um tipo de amor por Penina e tinha um amor dobrado por Ana. Dificilmente você vai ver um coração ter sucesso se ele for dividido. O amor desmedido é porque ele tinha duas mulheres. Ele dividia o seu amor de forma desigual. Mesmo que uma fosse aquela que aos nossos olhos é a mulher principal, porque nós temos um olhar que Ana é a mulher principal. Mas havia um amor desmedido. Um amor que ele dava para Penina. E o amor dobrado que ele dava para Ana. O coração dele era um coração dividido. E um amor desmedido é um amor que não consegue habitar, não consegue compreender a plenitude do amor de Deus. Veja que João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Então, a doação de Deus é uma doação plena, sem medidas. Ele deu uma doação absoluta, imensurável. Quando eu falo de amor desmedido, eu estou falando de amor desproporcional. São pessoas que amam seus filhos numa proporção
desinteligente. Eu vejo pessoas amar o seu filho e, por conta desse amor, é uma sequência de sims. Sim, sim e sim. E esse menino não aprende a ouvir não. Relação conjugal, onde a estrutura do amor é uma estrutura com pouca dimensão da realidade do outro. E o amor desproporcional, desmedido, é quando só a mulher dá e o marido só recebe. Ou quando só o marido dá e a mulher só recebe. Isso pode acontecer na relação com o sogro, a sogra, o genro, a nora. Muitas vezes são relações de entrega totalmente diferente, onde há intrigas e há manifestação de muitos sentimentos que parecem amor, mas no fundo, pode ser até uma rivalidade. Então, o primeiro tópico que chama atenção ao meu coração nessa vida, dessa família cerimonializadora, é que o amor não pode ser um amor desmedido. A segunda coisa que me chama atenção nesse texto está no verso 6, quando diz assim: a sua rival a provocava excessivamente para a irritar. Eu coloco aqui que a família precisa de defesas necessárias. Chamo de defesas necessárias o olhar clínico que as pessoas da família devem ter. Por exemplo, se um filho chega em casa acusando um professor de alguma coisa, isso precisa ser muito bem observado, estruturado, analisado, medido e com discernimento do espírito tomar proporção. Por outro lado, alguns pais, em nome da justiça, sequer escutam seus filhos, sequer param para ouvir o que aconteceu. Já chegam dizendo: aqui é assim, você tem que obedecer à autoridade. E veja bem, quando nós somos alguém que faz as defesas irracionalmente, sem a devida observação, nós vamos talvez cometer injustiças. Talvez você precise chegar, ver o seu filho e dizer: olha, nós precisamos honrar as autoridades. Mas, meu irmão, minha irmã, o que me chama a atenção aqui é que essa mulher provocava excessivamente a Ana. Penina provocava a Ana de tal forma que a irritava. Verso 6. E sabe o que é que o nosso querido Elcana fazia? Nada. Ele não era um advogado de defesa da sua família. Ele não fazia o que deve ser feito. E no fundo, uma defesa necessária é para tirar, muitas vezes, algumas marcas e feridas que podem prolongar-se pelo resto da vida. Uma terceira coisa que chama a minha atenção aqui é a singularidade dos partícipes da família. Veja que nós temos uma mulher que tinha o útero extremamente fértil, tinha filhos e filhas. Nós temos uma outra que tem um útero estéril. Nós temos um homem que tem um perfil, um comportamento, e isso me mostra a importância da singularidade da família. Uma família cerimonializadora é uma família que aprende a olhar para o outro como indivíduo único, como um ser que é um ente da sua exclusividade e especialidade. Pense bem comigo. Uma pessoa que tem 3 filhos ou 2 filhos, vamos falar de 2 filhos. Se essa pessoa não tiver a consciência da importância de tratá-la na sua individualidade. Eu gosto muito de Lucas 15, quando o pai do filho pródigo, ele diz: pode ir. Veja que o pai do filho pródigo, ele deixa o filho ir e ele está no papel de pai. Deus conta essas 3 parábolas ininterruptas. Quando ele fala da dracma perdida, a mulher vai atrás. Quando ele fala da ovelha perdida, o pastor vai atrás. Mas quando ele fala do filho pródigo, do filho que se perdeu, ele não vai atrás. Significa o quê? Significa que Deus não tem facilidade de lidar com gente ingrata. Por conta disso, eu vejo esse pai que trata o filho que foi de uma forma e trata o filho que foi de outra forma. O amor é o mesmo, mas a singularidade é ampla. Ele olha para um e diz assim: olha, eu vou fazer uma festa para você. Ele olha para o outro e diz assim: por que você não pode entrar na festa? A festa não é para você, mas a festa é sua. Então, uma família cerimonializadora é uma família que entende a singularidade dos partícipes. Uma outra coisa que chama a minha atenção é a família cerimonializadora é uma família que acredita em milagres. Você sabe, quando no verso 10, Lana se levantou
Era ela uma pessoa com amargura de alma. Mas Ana, ela levantou e orou ao Senhor. Então, uma família cerimonializadora é uma família que acredita em milagres, acredita na oração. Ana sai para orar. E ela ora, ela diz: eu estou amargurada, eu estou angustiada. E diz assim: e Ana fez um voto ao Senhor dos Exércitos. É Deus quem bate, é Deus quem combate as nossas batalhas, é Deus quem vai à frente, é Deus quem abre o mar, é Deus quem faz a cura, é Deus quem multiplica, é Deus quem toca, é Deus quem abraça, é Deus quem exorta, é Deus quem ensina, é Deus quem ministra, é Deus quem recebe, é Deus quem opera os milagres. Então, uma família cerimonializadora é uma família que acredita nos milagres, mas acredita nos milagres através da oração, através da palavra. Chama a minha atenção como Ana se dobra diante de Deus. Chama a minha atenção como Ana se desdobra diante de Deus. Eu já vivi muitas experiências de milagres. Em 2020, eu perdi 6 pessoas da minha família com coronavírus. Em 2020, eu fiquei 69 dias lutando para sobreviver por conta do Covid. Em 2020, eu perdi meu pai. Em 2021, 69 dias de batalha, eu perdi o meu pastor de jovens aqui da igreja. Mas sabe, irmãos, eu tenho visto milagres nas mãos de Deus. Eu tenho visto milagres no coração de Deus. Eu tenho visto milagres na minha vida. Por isso que eu amo a oração. Uma outra coisa que chama a minha atenção: a família que faz a defesa necessária, a família que dá o amor, mas com medida, a família que acredita nos milagres. Mas há uma coisa que me chama a atenção nesse texto também. É o olhar religioso que às vezes fere. A família cerimonializadora, ela se prepara para os enfrentamentos, inclusive religiosos. Muitas vezes eu critico e chamo a atenção dos irmãos da minha igreja se eu encontrar alguém dizendo assim: menino, menina, não faça isso porque Deus castiga. Eu chamo a atenção. Porque muitas vezes nós estamos colocando Deus contra a parede na vida das pessoas. Nós estamos formando a ideia de um Deus castrador, de um Deus punidor e de um Deus que muitas vezes só olha para dizer: para com isso. Mas veja bem, o que eu quero lhes dizer é que uma família que entende que ela é cerimonializadora, ela se protege contra as loucuras, inclusive da religiosidade que acontece no nosso meio. Veja o que aconteceu. Penina, Ana e Elcana tinham subido para prestar, vamos dizer, um culto. Quando eles têm todo o movimento coletivo, Ana resolve tirar um tempo de oração sozinha. O sumo sacerdote está sentado próximo ao lugar do culto. Ele vê que Ana está passando, ele olha da sua cadeira e vê que Ana está passando. E Ana vai para o seu cantinho, eu estou falando do verso 10. Ela vai ao seu cantinho orar. E a Bíblia diz no final do verso 10 que ela chorou amargamente. Porque Ana está ali na presença de Deus, ela se envolve com Deus. Ela adora a Deus com a sua mente, com o seu coração, com as suas emoções, com a sua alma. Ela se entrega, ela se envolve. Ela cria muito mais do que o místico. Ela cria o conforto de estar na presença de Deus. Mas veja, meus irmãos, ela faz um voto a Deus. O verso 11 diz que ela fez um voto ao Senhor dos Exércitos. Senhor dos Exércitos, se o Senhor atentar para a tua filha, se o Senhor me der um filho, se o Senhor curar a minha madre, se esse menino vier, eu vou devolvê-lo ao Senhor. Eu vou consagrá-lo ao Senhor. Oh, meus filhos, nós sabemos, por misericórdia, que Samuel se tornou um homem muito grande na presença de Deus, uma grande flecha na mão da sua mãe, do seu pai. Mas observe bem uma coisa. Quando ela disse: se o Senhor se lembrares da tua serva, ela é específica, ela diz um varão homem. Naquela época, ser mãe de uma mulher era uma maldição muito parecida com não ser mãe de ninguém. E por conta disso, ela é tão específica na sua oração, que ela diz assim: Senhor, um varão homem. Por que você deve estar pensando assim: pastor, por que você falou das agrulhas, das loucuras e das mazelas que acontecem em meio da religião? Olha, a família cerimonializadora ela prepara os seus entes para lidar com essas questões da humanidade e do ajuntamento. Eu conheço muitas pessoas frustradas, afastadas, que não querem contato com igreja, com religião, com pastor, com ninguém,
por causa de feridas profundas. Eu queria te mostrar nesse texto uma ferida que poderia ser uma sequela geracional. Olha o que diz o verso 12 do capítulo 1 de Samuel. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios. Porquanto Ana só orava no coração, seus lábios se moviam, porém não saía nenhuma voz, pois Eli a teve por embriagada, ou seja, como bêbada. E você vai perceber que no verso 14 ele diz assim: até quando você vai ficar bêbada, embriagada? Retira de ti esse vinho. Queridos e queridas, o que está acontecendo agora nesse cenário, se eu fosse teatralizar, você vai perceber que um personagem, que é o pastor, ele olha para sua fiel e julga ela. E mais do que julgar, Eli pensou e disse: ela deve estar bêbada. Mas além de pensar, ele vai a ela e ele flecha a alma dela com uma palavra. E essa mulher tinha tudo para sair da igreja. Essa mulher tinha tudo para chegar em casa falando mal da igreja e desproteger a sua família. Mas uma família cerimonializadora é uma família que trata as questões religiosas com amor, com zelo e com entendimento que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra as potestades do mundo espiritual da maldade. Veja bem, quando ele pensa isso, ele avança mais uma casa. Ele diz: você está bêbada, até você. Veja bem, 14, ele disse: até quando estarás embriagada? Aparta de ti esse vinho. Aí eu tenho uma ferida aberta, exposta. Aí eu tenho uma flecha cheia de veneno na alma de Ana. Mas a família cerimonializadora, a vovó, ela entende o seu papel. Ela jamais fala mal da igreja, do pastor, da comunidade na frente dos seus filhos. A mamãe, o casal, o filho. Irmãos, eu sou fruto de uma avó, que o meu avô, ele era militar, não deixava minha avó ir ao culto. O pastor ia escondido levar a ceia na casa da minha avó. Eu lembro que minha avó fazia o culto comigo e dizia: meu filho, amar a Jesus vale a pena. Mesmo que seja mais escondido, vale a pena. E eu cresci com a minha avó norteando a minha fé. E hoje, 17 anos que sou pastor, 27 anos de casado, em cada detalhe eu vejo a minha vovó, a minha mãe e o meu pai consolidando docemente a fé na minha vida. Quando eu tive a oportunidade de enxergar a religião de forma mais ampla, eu percebi que é preciso ter preparo. Porque há pessoas que o único lugar que ela tem para mandar é a igreja. Há pessoas que o único lugar que ela tem para estar à frente é a igreja. E quando alguém chega que mexe nisso, que tira isso dessa pessoa, o caos se estabelece. Então, nesse caso aqui, foi o próprio líder. O líder feriu ela. E quando ele diz para ela, primeiro ele pensou, depois ele diz: você está bêbada. Ela disse: não, meu senhor. Veja aí o que diz no verso 15. Ana, porém, respondeu: não, senhor. Sou uma mulher atribulada de espírito. Não bebi vinho, nem bebi bebida forte. Venho, porém, derramar minha alma perante o Senhor. Não me tenha por filha de Belial. Pelo excesso da minha ansiedade, da minha aflição, tenho orado ao Senhor. Então lhe respondeu Eli: vá em paz. O Deus de Israel conceda a petição que fizeres. E ela disse: ache mercê a tua serva diante de ti. Assim a mulher se foi a caminho, comeu, e o seu semblante já não era triste. Veja que a mulher que chorava, a mulher que não comia, se ela fosse brigar com o pastor, se ela fosse entrar na guerra porque o pastor errou, porque o pastor é humano, o pastor erra, o pastor tem conclusões erradas também, mas ela honrou a vida do seu líder. Ela disse: não, meu senhor, ele fez errado, ele tomou uma postura errada, ele podia ter pensado e guardado e averiguado, investigado, discernimento. Mas ele falou, ele externou, ele verbalizou. Em vez de isso causar muita ferida na alma dela, isso causou nela mais vontade de buscar o Senhor. Ela falou: não, meu Senhor, não estou bêbada. Sou uma pessoa, sou uma mulher aflita, angustiada de espírito.
espírito. Sou a mulher amargurada. Sou a mulher vivendo ansiedade, aflição. E perceba, uma família cerimonializadora enfrenta os seus problemas, enfrenta suas lutas, enfrenta suas batalhas, não correndo para os outros lugares, mas como Ana fez, por causa da aflição, por causa da ansiedade, por causa da amargura, por causa de tudo que ela estava sofrendo, até mesmo a perseguição, a provocação e a irritação que ela passava. O que Ana fez? Ana vai para a presença de Deus. Uma família cerimonializadora é uma família que trata bem as feridas, as lesões religiosas, com maturidade, com olhar maduro. A família que tem um coração cerimonializador entende que Deus responde às orações, que o lar não pode ser dividido nem na hora de resolver os problemas. Deus precisa que entendamos que uma família cerimonializadora é uma família que olhamos para o outro a partir do outro e não a partir de nós. Eu quero encerrar essa palavra contando a experiência que eu vivi. Nesses meus 27 anos de casado, no primeiro ano de casado, eu dei flores à minha esposa, ela ficou triste. E quando eu cheguei, as flores estavam lá no canto. E eu tenho o hábito de dar flores. De repente, no terceiro ano de casado, eu comprei um buquê muito grande. Ela olhou para mim e me disse assim: quanto custou? Por que você não me deu dinheiro? Depois de uns 6 anos de casado, eu mandei um motoboy levar um buquê de flores. Quando ele voltou, eu não perguntei nada àquele moço. Ele falou: sua esposa é estranha, né? Eu falei: por quê? Ele disse: toda mulher, quando recebe flores, se alegra. Ela foi pegar a caneta para assinar, jogou lá no canto, em cima do sofá. Ô, irmãos, quantas vezes eu pensei mal da minha esposa e falei mal dela para mim mesmo. E um dia eu externei isso. Eu expectorei a dor que estava no meu coração, a angústia e a decepção. Eu disse: toda mulher gostaria de um marido que dá flores. E você é ingrata. Já pedi perdão a ela. De repente ela olhou para mim e começou a chorar. Ela disse: ô filho, não me leve a mal. Cada vez que eu recebo flores, eu vivo luto. E choramos os dois. Aí eu fui lembrar que quando nós casamos, com 6 meses o pai dela morreu. Depois da irmã, depois a tia, o primo, o tio, a tia, a outra tia, a irmã, meu irmão. E aí, meu irmão, ela tinha pelo menos 9 a 10 lutos no período do início do nosso casamento. Significa que flor para minha esposa simboliza luto, enquanto flor para mim significava celebração. Então, ame o outro na perspectiva do outro e não na sua perspectiva. Para finalizar, olha o que Elcana diz para Ana. No verso 8, depois que ele percebeu que Ana não comia, que Ana estava triste, que Ana chorava, isso diz o verso 7. No verso 8 ele diz: Elcana, disse Elcana seu marido: Ana, por que choras? São 4 perguntas que ele faz. Por que choras? Por que não comes? Por que está tão triste o seu semblante? Eu não sou melhor do que 10 filhos? Olha bem, dessas 4 perguntas que Elcana faz a Ana, por incrível que pareça, ele pensa mais nele do que nela. Ele pergunta: por que está triste? Porque ele quer saber. Ele pergunta: por que choras? Porque ele quer saber. Ele pergunta: por que está tão triste? Porque ele quer saber. Por que você não come? Ele quer saber. E na 4ª pergunta ele fala: eu não sou melhor do que 10 filhos. Eu vou fechar minha Bíblia porque encerramos. Meus irmãos, minhas irmãs, uma das piores coisas na vida humana é quando eu quero resolver o problema do outro a partir do meu olhar. É quando eu quero sentir a dor do outro a partir do meu olhar. E o que me chama a atenção é que Elcana, mesmo como homem de Deus, ele chega para ela e quer que ela resolva o problema dela com a oferta dele. Se você tem problema, eu não sou a resposta para o seu problema. Ele não entendia que não se resolve problemas assim. É por isso que cerimonializar é ser sensível para chegar no altar de Deus, entender, reconhecer, perceber que muitas vezes nós estamos fazendo a coisa certa na hora errada, ou fazendo a coisa errada na hora certa. Eu agradeço essa oportunidade e lembro a vocês que o fruto do choro de Ana, da demora dela, entre aspas, na presença de Deus,
foi que Deus fez o milagre de dar a ela o seu querido Samuel. Senhor Jesus, oro pela terceira vez, Pai, com a Igreja Batista da Pituba. No início, aos 14 minutos dessa mensagem eu orei. E agora, para finalizar, eu peço que o Espírito Santo, na graça do Senhor, leve a consciência ao meu e ao nosso coração. Onde tiver alguém ouvindo essa palavra, se ele amar mais tantas outras coisas do que ao Senhor, que haja uma conversão. Se ele priorizar, se ela priorizar tantas outras coisas, inclusive as coisas que chamamos de Deus, mais do que a família, isso não é família cerimonializadora. Portanto, que a graça do Senhor continue abençoando os irmãos e as irmãs da Igreja Batista da Pituba, que o Senhor abençoe a família pastoral, que o pastor Abimael continue essa doçura de ser humano, esse homem que o Senhor chamou para essa igreja, e nós não temos dúvidas disso, em nome de Jesus. Amém. Pastor Abimael, irmãos e irmãs, um grande abraço, fiquem com Deus e um bom domingo. Que mensagem maravilhosa. Que Deus continue abençoando a sua vida, pastor Hermes. Que Deus continue abençoando a sua família. Que Deus continue abençoando o seu ministério. Siga adiante pregando, sendo a boca de Deus nesse tempo que nós precisamos de profetas. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe também a sua vida, meu querido amigo que acompanhou essa mensagem. Eu quero te convidar agora a orar mais uma vez. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado por essa palavra, muito obrigado pelos desafios que tem colocado diante de nós, muito obrigado por esta vida que se une a nós neste culto, muito obrigado pela vida do pastor Hermes, da sua família, da sua igreja, por essa palavra que nos trouxe. E agora, Pai, eu oro em favor dessa vida que está orando comigo. Eu quero interceder por ela. Pai, o Senhor conhece a sua vida, como está a sua família, o que ela está precisando. Vai agora, Pai, nesta casa, faça-se presente ali, fazendo a diferença nesse lar, e que ela possa dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Continue a falar conosco nos demais momentos deste dia, inclusive no culto que teremos às 18 horas. Que seja um momento, ó Pai, abençoador. É a nossa oração em nome de Jesus, o nosso Salvador, hoje e sempre. Amém. Quero agradecer a você pela participação conosco, cultuando, orando, e quero te convidar para que às 18 horas nos unamos mais uma vez aqui no nosso canal do YouTube, na nossa página no Instagram, para juntos celebrarmos o nome do Senhor. E eu vou falar sobre relacionamentos, e é necessário realmente que a gente pense sobre isso para em família vivermos segundo aquilo que Deus espera de nós. Não esqueça de dar o seu like, de se inscrever no nosso canal, e que Deus abençoe o seu almoço e demais momentos desse domingo, e às 18 horas, juntos celebrando o nome do Senhor. Seja sobre a sua vida a graça do Senhor Jesus.